recebendo aqui uma pessoa que eu não tenho medo, que eu admiro há muito tempo, que é o professor Francisco Soares. Eu vou apresentar, porque eu acho que hoje em dia a gente está sempre tendo que se apresentar e apresentar os outros que a gente gosta, admira e referencia, porque o mundo está muito dinâmico e as pessoas precisam estar tendo que ser atualizadas o tempo inteiro. Então, o professor Francisco Soares, ele é formado em ciências, com biologia, a habilitação dele, né, especialização, aqui pela nossa federal. Ele tem um mestrado e doutorado em botânica pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é professor da UESP, né, professor associado da UESP. Ele orienta mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em desenvolvimento e meio ambiente da Universidade Federal do Piauí. É ex-professor de várias escolas privadas de Teresina, ex-pró-reitor de ensino da UESP, ex-presidente da FAPEP, que lá agora está o nosso querido Amaral, né? Outro dia eu entrevistei. Ex-superintendente de Ciência e Tecnologia do Estado do Piauí e por aí vai, gente. Passou pelo Conselho Estadual. Ele é uma autarquia, uma autoridade. Mas ele está aqui para falar do Deleb Edu. É uma iniciativa, uma plataforma, uma startup, né? Nasce como startup, continua sendo startup, que foi, ele fundou em 2018, elaborou, entregou essa plataforma de 2018 para algumas escolas de Teresina que se interessaram em rodar dentro das suas escolas essa metodologia absolutamente nova, que já era baseado no que o mundo inteiro só fala nisso, que é o STEAM, que é ciência, porque é science aqui, né? Tecnologia, engenharia, arte e matemática. E o professor, em 2018, já estava trazendo essa metodologia do STEAM que ajuda a todas as pessoas de todas as idades, mas no caso dele o foco é a educação do ensino fundamental, a resolverem problemas complexos que estão cada vez mais complexos no mundo de hoje. A partir daqui eu vou passar para o professor, porque ele vai nos dizer o que essa plataforma conseguiu produzir de 2018 para cá e como é que vocês hoje são adotados por selos nacionais com livros que podem e devem ser adotados na escola pública e privada. Acho que essa é a sua jornada, a sua missão agora, levar o STEAM para todo mundo, né, professor? Bem-vindo, muito obrigada. Muito obrigado, Maia, aos telespectadores falando nisso, né? É realmente uma nova caminhada, né? A gente fez a caminhada como professor, né? São 36 anos de magistério, né? E aí passamos a investir nessa ideia da startup, né? Eu e mais 2 sócios, né? 2 ex-alunos meus, né? Trabalhávamos juntos na Superintendência de Ciência e Tecnologia e tivemos a ideia de transformar o STEAM, trazer o STEAM, popularizar o STEAM, né, já que é uma metodologia que surgiu nos Estados Unidos, avançou pela Europa, hoje está... Na década de 90, Na década de 1990, exatamente. Ele foi fundado como STEM, né, quer dizer, a ciência, tecnologia, engenharia e a matemática, e posteriormente entrou a arte, né? Então, para humanizar. Exatamente. Então, enquanto o STEM, né, ele foi adotado nos Estados Unidos para formar pessoas para o mercado de trabalho. Naquela época, os Estados Unidos recebiam uma leva muito grande de imigrantes, né? E o governo entendeu que o mercado tinha que preparar essas pessoas para adentrarem no mercado de trabalho americano. E disso virou STEAM, né? Entrou a arte como elemento humanizador, como você bem enfocou, e chegou até as escolas, né? A ideia é se trabalhar muito a mão na massa, né? Para se divulgar conceitos da matemática e da ciência, né, que são 2 áreas assim que nós patinamos em termos educacionais, usando o viés da tecnologia, da engenharia e da arte para unir esses 2 elementos, tá? Então, a proposta do Deleb Edu, né, a proposta do laboratório virtual que nós trabalhamos, né, e toda uma metodologia focada em ensinar ciências e matemática passa por essas outras 3 áreas, tecnologia, engenharia e arte. A primeira escola que eu soube adotar em Teresina, o Deleb Edu, foi o Bright Bee. Exatamente, né? O Bright Bee, a professora Andréia, né? Que maravilhosa. Ela fez estudos, os estudos dela foram nos Estados Unidos. Sim. Então, nós fizemos a apresentação para várias escolas, vários diretores ficaram encantados com a proposta, né? Mas a professora Andréia, ela deu aquele estalo, ela disse, sim, conheço. Né?
E ao conhecer ela foi a primeira, né, nós já estamos rodando há 3 anos na Bright Vocês hoje Bee. estão no Dom Barreto. Nós estamos na Bright Bee, no Dom Barreto e no Colégio Diocesano, no São Francisco de Sales. Sim. Né? Então, assim, 3 grandes escolas que apostaram muito nisso, né? Então, você sabe que como startup, né, a gente começa, a gente leva um produto inovador e aquele produto ele vai se modelando à medida que ele vai sendo usado, né? Sim. E essas escolas acreditaram muito nisso e validaram o produto, né? Então, hoje ele roda muito bem nessas 3 escolas, né? A gente já consegue ver, por exemplo, isso nas redes sociais, as mães postam, as professoras postam, as crianças fazendo atividade, construindo foguete, né? Aprendendo propriedades da física e da química. Protagonista, sendo né? protagonista, porque assim, a gente traz exatamente isso, o protagonismo do estudante. Nós somos do tempo, a maioria de nós, que quando a gente fala em lab, em laboratório, a gente pensa no laboratório de ciências. Isso. Tem gente que vai até no professor Pardal. Isso. É o novo. Demais, né? Mas é muito bom o professor Pardal. Maravilhoso. O professor Pardal foi muito educativo, Exatamente. né? Eu lembro que o meu primeiro trabalho na televisão, na TV Educativa, eu fazia a Lucinha Pólvora. Uhum. Era uma menina que ela só vestia azul e o grande desafio dela era criar uma nova cor para o mundo. E ela explodia coisas. Eu não sei por que cargas d'água eu inventei isso, foi coisa da minha cabeça com 17 anos, quando eu estava começando a fazer TV. Maravilha. E o professor Pardal e todas as experiências de quadrinho, da ciência, das animações, sempre me impressionaram muito. Mas hoje o lab, o laboratório, ele é dinâmico, ele é a própria casa do aluno. Como é que isso se integra ao projeto pedagógico das escolas? Assim, a legislação, ela não avança tanto, né? Então, se você observar, as escolas, elas são obrigadas, as escolas de ensino fundamental, principalmente anos finais, a manter uma estrutura de laboratório, né? E, assim, o nosso produto, ele casa muito bem com a proposta de que a criança tem um laboratório em mãos. Uhum. Porque qual foi a nossa ideia? Foi pegar elementos do laboratório, focado principalmente na tecnologia, né? E trazer para plataformas como o mobile, como o web. Então, você pode abrir num tablet, pode abrir num celular, pode abrir num computador de tela. E ali você tem todos os elementos da experiência. Você tem uma contextualização, a base do método científico. Então, você tem a pergunta científica, a criança lê uma hipótese e vai tentar testá-la. De que forma? Usando materiais de baixo custo, materiais que você encontra em casa. Lata, garrafa, na tampa, cozinha, papel, sal, fruta, vinagre, óleo. Isso. Então, coisas bem simples. Ela tem um passo a passo, né? O aplicativo traz um passo a passo. Ela, inclusive, pode ir registrando esse passo a passo, porque o aplicativo, ele passou a usar os elementos que estão no smartphone, tá? Independente da marca, tá? Então, a gente usa, por exemplo, a câmera fotográfica, né? Que é o elemento principal, mas você tem, por exemplo, a câmera fotográfica, ela pode ser transformada, a gente usando o zoom dela, a gente pode transformar o smartphone num microscópio. Um microscópio com a resolução razoável, vai depender da marca, mas todo o equipamento tem. Equipamentos como, por exemplo, existe um sensor que quando você vira a tela do celular, ele não vira o que você está vendo, né? Então a gente usa esse sensor para fazer experiências com velocidade, com movimento circular, tá? Tudo isso atrelado é uma plataforma que permite a experiência em vários âmbitos. Exatamente. Né? E aí, como é que a gente fecha um ciclo de aprendizado? Com avaliação. Então, nós trazemos um quiz bastante simples, né? E aí, o aluno ele pode ser avaliado individualmente ou no coletivo. Mas ele nunca vai ser reprovado, né? Não, nunca, porque aqui o objetivo é exatamente ele aprender, avaliar o que ele aprendeu, exatamente. Ele voar, né? Essa é exatamente a proposta que a gente tem. E aí o professor, a escola, tem esse resultado desse quiz todo em gráficos, né? Mostrando exatamente como é que está a evolução daquele aluno dentro de um contexto mais geral. Você é maravilhoso, porque assim, o novo ensino médio nasceu a ideia em 2014. Uhum. E nasceu com o objetivo, eu vou simplificar, mas não é só isso, mas ele nasceu com uma ideia central, porque tem outras, de oferecer qualificação profissional para os alunos. Isso conversa muito com a escola pública, com a escola privada também, mas até a página 5, porque depois as escolas, algumas outras escolas estão querendo desenvolver suas próprias metodologias de ensino baseado em STEAM,
considerando ainda os indicadores que as escolas são avaliadas no Ministério da Educação, considerando ainda a cobrança da família tradicional brasileira por educação e por formação. Por resultados. Errada ela não está, porque ela foi pensada assim, ela também precisa do estímulo. Isso. Né? Ela também precisa ter essa renovação. E aí eu acho incrível, porque você antecipou, quando a gente começou a falar... Por exemplo, escolas como Dom Barreto, quando o mundo começou a falar, o Brasil principalmente, do desenvolvimento de habilidades, essas escolas já faziam o desenvolvimento de habilidades. E você traz para a gente desenvolvimento de habilidade que não é só a resolução de problemas complexos, professor. É verdade. Isso está dentro de um contexto maior chamado Educação 4.0. Sim. Né? Porque, assim, a ideia é exatamente formar resolvedores de problema, por conta do avanço mesmo da tecnologia, né? A gente tem um estudo aí do Fórum Mundial Econômico de 2016, ou seja, já não é nem tão novinho assim, de 6 anos atrás, que dizia o seguinte, que 65% das crianças que estavam entrando na escola naquele ano iriam trabalhar numa profissão que ainda não existe. E ainda é hoje. Exatamente. E aí a escola precisa acompanhar isso. E como é que a escola acompanha isso? Desenvolvendo habilidades com estímulo. Exatamente. Porque nunca vai deixar de ser sobre ciência, sobre arte, sobre matemática, exatamente, sobre engenharia. Nunca vai deixar de ser sobre estímulo. Sempre vai passar por esse viés. É incrível isso. Eu dizia para o professor, eu queria dividir com vocês, que em Nova York eu conheci uma escola que forma, que educa meninas para serem líderes globais. E eu entrei nessa escola, achei muito curioso o título e perguntei o que eles ensinavam para essas meninas. Estímulo. Meninas de 11 a 16 anos, de projetos sociais, mas também meninas que estão sendo formadas para serem líderes globais e preparadas para ingressarem, embarcarem nas melhores universidades do mundo, que também estão sendo revistas. Porque, professor, você que é de universidade, não são só as profissões que esses alunos não existem ainda não, que eles que estão na escola. A universidade que eles vão estudar ainda não existe, professor. Ela precisa ser reinventada, repaginada, né? É um ponto importantíssimo nessa trajetória toda. Agora, assim, você falava dessa escola de meninas para virarem líderes globais. Esse movimento do STEAM, às vezes, ele não é tão exposto quanto a gente sabe que ele já existe, né? Não sei exatamente te dizer por quê, mas assim, por trás de muitos programas, por exemplo, aqui no Brasil, tem se desenvolvido muita ideia de trazer mulheres para a ciência. Sim. Tá? Por quê? Porque a ciência, ela já é uma coisa que meio colocada de lado. E existe esse viés que separa muito o gênero, né? E a gente sabe do grande talento que existe em todo mundo, né? Sim. Então, assim... Mas as meninas e as mulheres sempre tiveram menos oportunidades. Menos oportunidades, até pelo papel social que às vezes é dado à mulher, né? De ser mãe, de ser a dona de casa, de não sei o quê. Às vezes tolhe esse movimento. E a voz da mulher vai ser a voz desse século, professor. Exatamente. Elas precisam estar preparadas. Precisa estar à frente, inclusive. À frente, exatamente, né? Eu concordo com você. Muito interessante. Essa é uma startup. Você teve e ainda tem dificuldade de financiamento? Porque de 2018 para cá, com 2 anos aí que a gente... Pois é, a gente teve, na verdade, enquanto startup, a gente concorreu muitos editais, né? Então, eu acho que hoje a gente participou mais ou menos de uns 10, 12 editais e quase todos eles nós logramos êxito, né? Então, tem um financiamento já do Banco do Nordeste, temos financiamento de algumas instituições. Piauí, eu não sei se é só no Piauí, mas as startups têm que ir para os editais porque a gente precisa fazer um letramento dos investidores. Exatamente. Porque para ser investidor de startup, você tem que entender que você não vai ser dono, você vai ser sócio, você vai ser investidor e não vai ser de cara, você tem que esperar 5, 10 anos, pelo menos, né? Exatamente. E assim, aqui a gente vai para o edital, porque não tem tanto... A gente tem que correr atrás dos editais. Quase não tem investidor. Não tem. Praticamente não tem. Quase não tem investidor. Pouquíssimos, né? E aí, dentro disso, vocês estão bem hoje, porque vocês estão escalando, professor. Olha onde é que você está hoje, me fala disso aqui. Nós ainda estamos escalando, né? Então, toda startup não deixa de escalar, né? Empreendedor não deixa de escalar. Não deixa, exatamente. Mas assim, a gente está deixando um pouco a nossa aldeia, né? Por conta de algumas parcerias que vão surgindo. Uma das primeiras parcerias que veio foi essa com um grupo de Ouro, aqui, né? Gente, ó. Da de Ouro Educação,
ela surgiu com um selo novo, que é a editora Lateral, tá certo? Então, a Ediouro é uma das mais tradicionais editoras do país, né? Tá desde 1939, né? E aí eles, então, apostaram nessa ideia. Surgiu, então, o Desafio STEAM, que é essa coleção que vai do 1º ao 9º ano, né? Então, o que é a escola, o professor, o aluno vai encontrar aqui? Ele vai encontrar passatempos do Grupo Coquetel, todos alinhados com a Base Nacional Comum Curricular. Então, assim, a página que você abrir aqui, ela está se referindo a um tema trabalhado nas habilidades da BNCC. Sim. Tá? Junto a isso, nós temos um conjunto de 20 experiências, 8 que estão no livro e mais 12 que estão no aplicativo, que são O acessadas... aplicativo está disponível, ele é aberto, professor? Ele é aberto para os assinantes, para as escolas que assinam, Sim, tá certo? sim. Então, assim, as experiências que não estão aqui são acessadas pelo QR Code, que já caem direto no aplicativo. Muito né? bom. E aí você tem Então, um conjunto... tem essa conexão, né? Exatamente. Então, um conjunto de 20 experiências STEAM, né, que combinam ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática, para ensinar esses conceitos que a escola tradicional ensina do jeito tradicional. Então, a gente está trazendo um modelo novo para facilitar, né, esse aprendizado. Muito bom. Professor, antes de encerrar a entrevista, eu queria perguntar para você, você é um especialista em PISA. Eu lembro que a Rede Meio Norte fez uma edição do Piauí Moda House e eu fui convidada para abordar um tema, a educação está na moda. E aí você foi um dos meus convidados para esse talk show e a gente falava sobre como o Brasil e o Piauí estavam ou estão em relação a essa internacionalização, e você vai explicar melhor do que eu. A gente forma o nosso aluno, ele está sendo formado em critérios globais, que você vai nos dizer quais são, porque você é a autoridade nesse assunto. Como é que nós estamos hoje, depois dessa pandemia? A gente já foi melhor, hoje a gente está traço. Nós tínhamos antes menos países que tinham embarcado no PISA. E como estamos hoje em nível global? Pronto, você tocou um ponto muito importante. Na década de 1950, um físico americano chamado Richard Feynman esteve aqui no Brasil para dar aulas nos cursos de engenharia da Universidade da que hoje é a Universidade de São Paulo. Sim. E ele, então, saiu com uma de que nós aqui no Brasil éramos muito conteudistas, né? Uhum. Nós ensinávamos excessivamente conteúdos para os estudantes, mas faltava aos estudantes saber aplicar esses conteúdos. E o PISA, que é um exame organizado pela OCDE, né, que é aquela organização da qual o Brasil está louco para entrar como membro, né, mas desde o começo, desde o primeiro PISA, em 2000, o Brasil participa desse programa. Com alunos? Com alunos. Ele avalia, o programa, só para que o telespectador entenda, ele avalia garotos de 15 anos de idade. E são 3 provas: ciências, matemática e letramento. Tá? Então, assim, basicamente... Um pedaço do STEAM. O pedaço razoável do STEAM, né? Um pedaço razoável do STEAM. Então, o que acontece? O Brasil, desde 2000, ele sempre está nos últimos lugares. E aí você falou assim, o Brasil hoje está um traço. Na verdade, ele está se tornando um traço cada vez mais tênue. Por quê? Porque tem aumentado a quantidade de países que fazem a prova do PISA. E isso faz com que o Brasil continue sempre embaixo e mais gente na frente. O Brasil não evoluiu e quem está entrando talvez tenha um ensino mais globalizado dentro desses critérios. Só para ilustrar essa sua opinião. O Brasil está aí hoje entre a 9ª e a 10ª economia do mundo, tá certo? Aqui na América do Sul, o Brasil é soberano economicamente, tá? Mas só para você ter uma ideia, a Argentina, o Chile, a Colômbia, o Uruguai, todos estão na frente do Brasil no PISA, tá certo? E que entraram depois, né? Entraram depois, então, assim, você vai vendo que a nossa educação vai ruim. Aí você pode pensar assim, mas então é porque eles fazem provas apenas com estudantes da rede pública. Isso não é verdade. Eles fazem é feito um sorteio, né? A escola é sorteada e dentro da escola sorteiam-se os alunos com 15 anos de idade. Não importa se ele com 15 anos de idade está fazendo o 3º ano do ensino médio, porque ele é um bom aluno e avançou. Ou se ele está atrasado, ou se ele está adiantado, ou ele está normal. Ou se ele está no 6º ano. O que interessa é que ele tenha 15 anos. E aí são feitos questionamentos onde ele é obrigado a aplicar conhecimento.
E aí onde o resultado vai muito ruim. Tá certo? E a pandemia, já que você falou na pandemia, Sim. ajudou a agravar muito isso. Agravou bastante, Por quê? Porque muitos dos nossos alunos ficaram online. Aqueles que tinham acesso, né? A gente sabe que isso foi uma dificuldade muito grande para as grandes Foi escolas. um privilégio, né? Exatamente. Imagine para as escolas públicas, a questão da internet, a questão do material. Eu tive, não sei E se... a gente perdeu. A gente, tem muita coisa que a gente é aluno que a gente não vai conseguir resgatar. É verdade. E a evasão também foi um negócio estrondoso. Eu tive, eu não sei se a sorte ou o azar, de estar na presidência do Conselho Estadual de Educação quando a pandemia estourou. E assim, eu passei, eu acho que uns 5, 6, 7 dias... Por isso que eu achei que você estava com o cabelo mais branco, professor, Pois é, da última foram vez. 5, 6 dias que eu passei sem dormir, preocupado em tentar imagino. regulamentar o funcionamento das escolas no período de pandemia. Eu imagino. Foi muito sufoco. É, muito sufoco. Agora, professor, encerrando a entrevista, eu queria dizer que você faz uma entrega que todos os cientistas e todas as universidades e professores e pesquisadores deveriam fazer. O Brasil finalmente está despertando que a pesquisa acadêmica, ela é para o mundo. Nos Estados Unidos e na Europa, são as empresas que demandam as pesquisas acadêmicas. No Brasil, esse é um movimento que já começou, já é forte em pouquíssimas universidades, mas já se fala sobre isso. A universidade despertou que pesquisa não é só para você publicar É verdade. e ficar recebendo ali uma merreca, no caso do Piauí, de 2.000, 2.500, 3.000 reais, 1.500, para ficar pesquisando e publicando. Não, gente. Pesquisa não é meio de vida. Pesquisa é uma forma de mudar o mundo, mudar as pessoas e para melhor. Então, assim, eu queria lhe dar parabéns, porque com a experiência que você tem, você poderia estar, entre aspas, confortável, porque eu acho que você é a cara do desconforto, no sentido de não se aquietar, mas você resolveu entregar e se arriscar, porque você está desde 2018 tentando viabilizar isso aqui, viabilizando com escolas maravilhosas que acreditaram e está escalando. Se a gente quiser saber mais, o nosso internauta telespectador, onde encontra todas as informações, além da entrevista que acabou de assistir? Pronto, nós estamos nas redes sociais, né? E também... O Deleb Edu? Deleb Edu, exatamente. Tá. E o nosso site, né? Inclusive, nós estamos inaugurando um blog com informações sobre STEAM, sobre Educação 4.0. Eu gosto de você porque você ainda escreve blog. Outro dia eu ouvi falar de blog com uma colega nossa, eu falei, ninguém lê mais nada de blog. Eu digo, cara, ó, a gente está mostrando aí, né? Obrigada, Carinha. A Carinha está mostrando, né, todo o material digital, as plataformas do Deleb Edu. E aí eu digo, gente, hoje tem público para tudo, né? É verdade. Hoje tem pessoas de todas as idades e a gente está vivendo, a gente está agora não tem a terceira idade, agora a gente tem a quarta idade, a gente está vivendo 30 anos mais. É verdade. Então tem gente de todas as gerações do mundo hoje. O mundo está muito mais interessante, inclusive, né? Então a gente encontra lá, para as pessoas saberem, quando a gente fala Deleb Edu, como que escreve para a gente, para em casa, quem não está vendo, mas está ouvindo, como é que faz, professor? www. O D é T-H-E. De Teresina, o T-H-E de Teresina, ou então o artigo em inglês. L-A-B, Lab, né? Lab, abreviatura de laboratório. Edu.com. Pronto, é assim. A gente gosta de falar assim também, porque tem muita gente, tem uma comunidade surda, né? Que é surda ou que é cega. E por mim eu teria aqui um intérprete de Libras também. Mas, assim, para os cegos que ficam só ouvindo, a gente pelo menos tenta alcançá-los de alguma medida. Bem inclusivo, pois então. Pois é. Muito obrigada, professor, e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Eu quero conversar com você mais vezes em outras plataformas para a gente poder divulgar esse trabalho. Perfeito, Conte à sua comigo, disposição. Tá bom? Obrigada.